Galera do oitavo, gente, olha só. Hoje a gente vai estar começando uma segunda parte, né, o segundo tópico, que é sobre observar alguns padrões de regularidade que existem dentro da matemática, que serão chamados para a gente de produtos notáveis, né? Por quê? Os matemáticos que desenvolveram isso, eles observaram um padrão, né? Quando eles resolviam certas multiplicações de polinômios, né? E essas multiplicações, elas deram a nós, né, algumas, entre aspas, fórmulas, né, que vai nos ajudar na compreensão, na resolução de alguns exercícios matemáticos aí no oitavo ano, tudo bem? Tá, galera? Então a gente vai estar vendo 3 casos, né, de produtos notáveis, que serão quadrado da soma de 2 termos, quadrado da diferença de 2 termos e o produto da soma pela diferença de 2 termos, tá? Cada um a gente vai ver detalhadamente aqui nessa aula de hoje, tá? Que vai te ajudar a compreender e depois a resolver alguns exercícios mais à frente que serão orientados, tudo bem? Antes de mais nada, quando você pega o teu livro lá e vai ler a respeito dessa palavra, produto notável, você vai ver de cara que a gente dá 2 definições. Primeira, entender que o produto ele é o quê? Uma multiplicação. A gente já conversou sobre isso em sala. Sempre que alguém falar, qual o produto entre 2 números? A operação que tem que te remeter imediatamente é a multiplicação, tá certo? E além disso, quando você ouvir a palavra notável, eu quero que vocês pensem em quê? Em coisas importantes, coisas dignas de nota, tá? Coisas que vão aparecer geralmente aí para você, tá? Além disso, os produtos notáveis aí serão produtos importantes na matemática, porque eles vão estar aparecendo muitas vezes em alguns cálculos algébricos. O que é interessante é que se você utilizar dessas regras gerais que eu vou te ensinar hoje, você não precisa estar fazendo toda hora os cálculos que você vai fazer caso você não utilize essas técnicas aí. Mas a melhor parte é, professora, eu não quero aprender nenhuma dessas técnicas, eu quero continuar fazendo pela distributiva que vem a ser as multiplicações polinomiais que a gente viu nas últimas aulas, tudo bem? Posso fazer, professora? Pode, certamente, tá? Mas você vai ver que se você aprender por aqui é infinitamente melhor e mais rápido, tá certo? Então, bora lá o nosso primeiro caso. Quadrado da soma de 2 termos, representação x mais y ao quadrado. Tem livro que coloca a mais b ao quadrado e por aí vai. Né? O livro de vocês considera o x e o y, que são as variáveis padrões que a gente já conversou aí na matemática, tá? Então, antes de mais nada, olha aqui para mim. Eu peguei, escrevi na forma de multiplicação esse binômio aqui, ou seja, tu concorda que eu posso dizer que x mais y ao quadrado é o quê? X mais y vezes x mais y. Já conversamos que isso aqui é o quê? Um número elevado ao quadrado é ele vezes ele, tá? Daí que surgiu essa forma aqui. Feito isso, ó, esse produto notável ele vai ser considerado assim chamado porque ele vai aparecer com muita frequência nos nossos cálculos algébricos que virão pela frente, vocês perceberão, tá? Então, olha o que eu vou fazer. Peguei a forma expandida, que é quando a gente coloca na forma de multiplicação, e eu vou simplesmente manipular essa multiplicação aqui de binômios até que chegue a alguma forma interessante. Que forma interessante é essa? É a nossa fórmula. Olha por quê. Percebe? Pela distributiva. Vou pegar esse x e vou multiplicar pelos 2 termos da equação. Então, olha lá. X vezes x dá o quê? X quadrado, tá? Mais x vezes y dá o quê? Mais xy. Terminei todos os termos pelo x, então vou fazer todos os termos pelo y. Acompanhe a seta, tá? X vezes y, y vezes x é a mesma coisa, dá o quê? Xy. Mais y vezes y, como é a mesma letra, eu faço o quê? Soma os expoentes. Quando você chega nesta forma aqui, o que dá para perceber? Que aqui no meio eu tenho termos semelhantes. Nós já aprendemos sobre isso. Sempre que eu tenho termos semelhantes, eu sou o quê? Obrigada a reduzir. Quando você vem e reduz, olha o que eu tenho. Repete x2. 1xy mais 1xy dá o quê? 2xy mais y ao quadrado. Ou seja, essa aqui é a minha forma aqui, expandida deste produto polinomial. Mas o que é mais interessante é isso aqui, gente. Essa abertura que nós acabamos de ver lá, nada mais é do que a nossa pequena formulinha, se você quiser assim chamar, do quadrado da soma. Por que eu falo pequena fórmula? Ela não chega a ser uma fórmula, na verdade ela é uma estrutura a se montar, que vai ser lida assim, ó. O quadrado da soma de 2 termos, você vai fazer o quê? Pegar o primeiro termo, sendo que o primeiro termo é tudo que está antes da igualdade, nesse caso aqui é o x, você vai pegar esse primeiro termo e levar ao quadrado, presta atenção. Mais 2 vezes, por que esse mais 2? Por causa que é 2 termos, tá? Então ele vai aparecer sempre
multiplicar o primeiro termo vezes o segundo termo desse binômio. Ou seja, como x é o primeiro e y é o segundo, fica 2xy. Por fim, você vai somar com o último termo e também elevá-lo ao quadrado. Aí ficou y ao quadrado. Ao fazer esse desenvolvimento, você acabou de aplicar o quadrado da soma de dois termos. Se você quiser ler com mais ênfase, olha aqui o que vai ser. O quadrado da soma de dois termos vai ser o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o produto do primeiro vezes o segundo, mais os quadrados do segundo termo. Ou seja, eu acabei de ressaltar para você a fórmula, tá? Mas lembrando, professora, se caiu na minha prova isso aqui, mas eu não quero fazer pela fórmula porque eu não entendi. Eu posso só fazer pela distributiva? Pode. Tanto que eu vou fazer para ti essa equação aqui, essa resolução dessa expressão, de dois métodos. Primeiro eu vou fazer pela distributividade e depois eu vou te ensinar pela fórmula, que é para ver como que dá para fazer pelos dois métodos, tá? Então, olha só. Quanto que dá x mais 3 ao quadrado? Vou utilizar a primeira distributiva. Pela distributiva é interessante que eu abra essa potenciação na forma de multiplicação. Então, olha aí, ó. X mais 3 ao quadrado é o quê? X mais 3 vezes x mais 3. Repete a base duas vezes. Aplicando a distributiva, ó. X vezes x, x vezes 3, tá? Vai dar x vezes x, x quadrado, x vezes 3 mais 3x, já que é positivo. Terminei todos pelo termo x, vou começar todos pelo termo 3. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 3, ó, 9. Novamente, quando eu faço essa expansão, eu percebo que aqui no meio eu tenho termos semelhantes. Então, eu venho abaixando, faz a redução, 3 mais 3, 6x, abaixei o 9. Com isso, essa seria a minha resposta. Por quê? Porque eu sei que quando eu chego numa adição algébrica, eu só posso continuar se tiverem termos semelhantes. Caso não tenha mais, que é nesse caso aqui, eu finalizo. Daí eu concluo que o desenvolvimento binomial deste termo vai ser x² mais 6x mais 9. Tá certo? Agora imagine que você fala, Nilza, mas tá, eu quero ver como é que ficaria pela fórmula. Então bora ver. Olha só. Pelo quadrado da soma de dois termos. Vou fazer o mesmo exemplo que é para te provar. O que a fórmula diz? Pego cada termo aqui e separo pelo... Olha só. Primeiro termo, segundo termo. Tudo que é antes do sinal é o primeiro termo. Tudo que vem depois do sinal é o segundo termo. A fórmula diz o quê? Pego o primeiro termo, ó, e eleva ao quadrado. Nesse caso, o primeiro termo é x, ficou quadrado. O que a fórmula diz mais? Mais duas vezes. Esse 2 é porque são dois termos que eu vou multiplicar. Pego o primeiro termo, que é x, e multiplico pelo segundo termo, que é 3. Por fim, adiciono com o segundo termo 3 também ao quadrado. Percebe que ficou essa estrutura aqui. O que eu faço? Venho resolvendo por etapa. X² não dá para fazer abaixo. 2 vezes x vezes 3, isso aí vai dar o quê? 6x. E por fim, 3 ao quadrado dá quanto? 9. Pode perceber que nós chegamos na mesma resposta, ó, que o exemplo anterior. Olha aí. Isso é macumba? Isso é o quê? Não, é matemática, né? Nada de macumba. Isso aí é o desenvolvimento do cara que... Os matemáticos desenvolveram isso aí, que foram vários, né? Eles perceberam esse padrão ao longo que eles iam fazendo as multiplicações por polinômio mesmo, tá? Então, volta lá. Com isso, vamos ver agora exemplo 2 e 3 que está no teu livro, mas agora pela fórmula, tá, gente? Que é para a gente treinar um pouquinho. Então, olha só. Pela fórmula, desenvolva esse binômiozinho ao quadrado. Então, o que eu tenho? Primeiro termo 3x, segundo termo 5, tá certo? Então, eu já sei. Primeiro termo ao quadrado. Cuidado especial. Como o 3x tem um elemento aqui antes, se eu colocar ao quadrado, eu vou esquecer de botar no 3. Então, sou obrigada a colocar no parênteses, que é para lembrar que esse 2 vai levar tanto 3 quanto o x, tá? Já conversamos sobre isso, sobre termos que são obrigados a ser colocados no parênteses, senão vai dar errado, tá? Mais 2, ó, da fórmula. Primeiro termo, 3x, que multiplica o segundo termo, 5. Mais segundo termo, que é o 5 ao quadrado. Resolvendo, olha aí, ó. 3 ao quadrado dá 9, x ao quadrado, x. Ok? 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30x. E o 5 ao quadrado, que dá 25. Olha como eu já terminei, né? Já terminei. Essa seria aqui o desenvolvimento polinomial desse binômio, tá? Parei novamente por quê? Porque não tem mais termos semelhantes. Conclusão. 3x mais 5 ao quadrado equivale ao trinômio 9x² mais 30x mais 25. Mais um exemplo? Mais um exemplo. Do teu livro, tá?
Pelo quadrado da soma, abra esse polinômio. Bora lá ver. X² mais 2y². Primeiro caso. Ó. Pego o meu primeiro termo. Cuidado especial, gente. Como esse x² ele tem um expoente, esse 2 é desse cara aqui. E esse 2 é da fórmula. Por isso que eu fiz o quê? Enfatizei parênteses. Sempre que você é obrigado a mostrar alguma coisa que não está lá, você coloca o parênteses. Já conversamos sobre isso também, tá? Mais 2 da fórmula, primeiro termo x2, segundo termo 2y, mais segundo termo, que é 2y². Resolvendo aqui, ó, lembra, potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, ó, perdão, 2 vezes 3, 4. Multipliquei aqui 2 vezes 2, 4, x² y não dá para fazer nada, eu colo. E por fim, 2², 4, y2, y2. Então, essa seria para mim o desenvolvimento aí desse binômio ao quadrado. Tudo bem? Pode perceber como a primeira vez é confuso, a segunda vez também parece ser, mas a partir do momento que você vai utilizando e vai treinando, ela vai ficando bem natural de ser resolvida, tá? E aí, o que eles gostam muito que a gente faça também, gente, é a análise geométrica desses polinômios, tá? Desses produtos notáveis. O que seria calcular para a gente essa fórmula a partir da área, né? Então, olha de onde que surge. Primeiramente, vamos calcular a área desse quadrado grandão. O que eu quero que vocês entendam? A dimensão desse quadrado é o x e o y, ou seja, essa medida inteira aqui ela vale x mais y, essa medida inteira aqui vale x mais y, tá? Quando eu faço essa multiplicação, o que dá x mais y vezes x mais y, colocando na forma de potência? X mais y ao quadrado. Ou seja, eu mostrei a partir da produto notáveis pela fórmula de área, a igualdade. Porém, eu posso provar de um outro jeito aqui. Por que vai dar essa forma trinomial? Olha aí, ó. Peguei o mesmo quadrado e particionei esse quadrado em 4 áreas. Ó, essa primeira área aqui deu x². A segunda área aqui, junto com essa, são 2 áreas do retângulo. E essa seria a área do quadradinho menor quadrado. Ou seja, eu posso definir a minha área como sendo área do quadradão, 2 vezes 2 retângulos, que seria xy, mais o quadrado menor, y². E eu cheguei a adivinhar que fórmula? A fórmula do quadrado da soma, que é de onde vem essa aplicação aí, tá, gente? Então, com isso, tem como você aprender o segundo caso. Quadrado da diferença de dois termos, que basicamente é parecido com o primeiro, só o que vai mudar vai ser o sinal do meio aqui, ó. Mas olha como o desenvolvimento é o mesmo, ó. Peguei, escrevi na forma o quê? De potência, abrindo, que é x menos y². É x menos y vezes x menos y. Apliquei a distributiva, ó, da mesma coisa, ó, x vezes x², x vezes menos y, cuidado, menos xy. Jogo de sinal aí, tá? Agora todo mundo com esse y. Menos x vezes y, novamente menos xy. E menos com menos dá mais, y vezes y dá o quê? Y². Pode perceber que aqui no meio, ó, os termos são semelhantes. Então, quando eu somar dois negativos, dá um negativo. Resposta final, x² menos 2xy mais y², que na verdade vai ser a nossa fórmula para desenvolver, né, a regra prática, que não chega a ser uma fórmula, para eu desenvolver esse quadrado da diferença aí. Pode ver como é a mesma coisa, gente. Olha aí, primeiro termo ao quadrado. Porque lá no anterior ficava mais 2 vezes, porque o sinal do meio era mais. Aqui, como o sinal do meio é menos, vai ficar menos 2 vezes. E que é interessante saber, o último sinal ele não vira negativo, ele continua positivo. É só você olhar por causa da distributiva, tá? Então, ficaria x² menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, que é o que está escrito aqui embaixo para a gente, tá? O quadrado da soma de dois termos, da diferença, tá? Faz a alteração aí, é igual ao quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, tá certo? Então, olha aí, como ficaria novamente resolvendo tanto pela distributiva como pela fórmula. Bora ver pela distributiva. Então, pode perceber com o mesmo padrão. Eu abri na forma de multiplicação, agora eu vou multiplicar todo mundo por x, x vezes x, x². X vezes 10 menos 10x. Terminei, vou todo mundo pelo menos 10. Menos 10 vezes x, menos 10x. Menos com menos mais, 10 vezes 10, 100. Fiz a redução aqui no meio, ó. Abaixei, menos 20x, abaixei. Ou seja, encontrei que a forma ampliada desse polinômio aqui, desse binômio ao quadrado, dá x² menos 20x mais 100.
pode perceber que ele segue o mesmo padrão do quadrado da soma, só o que muda é o número do meio, o sinal do meio. Pode ver, ó, vou fazer o mesmo exemplo agora pela fórmula. Olha aí, fórmula. X quadrado, primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes. Primeiro termo que é x, multiplica o segundo termo que é 10, mais segundo termo que é 10 quadrado. Fazendo as respectivas operações aí, ó, abaixei, multipliquei, dá 20x negativo, 10 quadrado 100. Pode ver como esse resultado é idêntico a esse resultado. Por quê? Porque é a mesma questão, só que resolvida de forma distinta. Uma pela distributiva e a outra pela fórmula, tá? Pela regra geral, na verdade, tá? Exemplo 2 que está no teu material. Desenvolva esse binômio aqui, ó, x menos 4 ao quadrado, agora pela fórmula, tá? Para treinarmos. Então, primeiro termo ao quadrado é x, menos 2 vezes porque a fórmula é menos. Primeiro vezes o segundo, ó, x vezes 4, mais segundo quadrado. Resolvendo, abaixei x2, menos 2 vezes 4 dá 8x, abaixei 16, que é o resultado de 4 ao quadrado. E aí eu já finalizo, ou seja, eu perco menos tempo do que se eu fizesse pela distributiva. É por isso que... E quando você tiver um domínio maior, dá até para fazer direto, tá, gente? Não existe nenhuma regra que diz aí que você tem que fazer devagarzinho. Se já compreendeu e consegue fazer de cabeça aí, eu sei quanto é que dá, posso colocar? Pode sim. Terceiro exemplo que está no teu material também, ó. 3x quadrado menos 2y ao quadrado. De novo, ó, primeiro termo, 3x quadrado. No parênteses vai enfatizar a potência, quadrado da fórmula, menos 2 da fórmula. Primeiro termo, 3x2. Segundo termo, 2y. Mais segundo termo, que é 2y, também ao quadrado, né? Por fim, 3 ao quadrado, 9, x vezes x, x à quarta. Abaixo o menos, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12. X quadrado y, como não dá para fazer nada, só cola. 4, 2 ao quadrado, 4, abaixei y2. E finalizei como sendo essa a forma binomial dele na forma negativa, tá? Tudo bem? Então, produto da soma pela diferença, tá? Terceiro e último caso da gente aqui. O que vai ser esse produto da soma pela diferença de dois termos, tá? É quando, presta atenção, você tiver uma multiplicação de dois números iguais, um somando e um subtraindo. Mais à frente, quando você estiver lá no segundo ano do ensino médio, vocês vão estudar isso aqui com outro nome, chamado de conjugado para matemática. É quando você pega a mesma forma matemática, né, o primeiro igual, e o segundo termo como sendo simétrico dele. A fórmula desse é o mais simples de todos. Olha o que vai dar. X quadrado menos y quadrado. Como é que eu chego nesse resultado? Olha aí, mostrando pela mesma propriedade distributiva. Olha aí, x vezes x, x quadrado. X vezes menos y, menos xy. X vezes y, positivo, menos xy. Mais com menos, menos, y vezes y, y quadrado. Só que diferente das anteriores, que os termos aqui do meio eram iguais, esses aqui são o quê? Simétricos. Já conversamos que termos simétricos, quando somados, dão zero. Então, ele some da nossa equação. O que sobra? Somente o primeiro termo menos o segundo termo ao quadrado. Essa aqui costuma ser as preferidas, né, dos alunos. Por quê? Porque é a mais fácil de todas. Você percebeu que um está somando e um subtraindo? A fórmula é só essa. Ó. Pega o primeiro termo deles, de cada um eleva ao quadrado, e pega o segundo termo deles, de cada um e eleva ao quadrado. Essa aqui é para a gente o produto da soma pela diferença. Pode ver que é muito mais simples, né, do que as demais. Só tem que ter esse cuidado especial. Só vai poder utilizar essa fórmula quando um tiver na soma na diferença ou na diferença e na soma, que é a mesma coisa, tá? Então acompanha lá novamente resolvendo pela distributiva e depois resolvendo pela fórmula. Então pela distributiva seria, ó, x vezes x, x quadrado. X vezes 7, né? 7x. 7x vezes 7, 7x, só mudei a ordem aqui, mas é o mesmo 7x. Mais com menos, menos, 7 vezes 7, 49. Novamente, ó, simétrico, cortou, o que sobra? X quadrado menos 49. Quem já sabe, nem perde o tempo, né? Já vai diretão. Como seria diretão, professora? Percebi que um mais é menos, a fórmula é só essa. Ó. Primeiro termo deles eleva ao quadrado menos segundo termo deles, que é o 7, também quadrado. Ou seja, você já faz direto, tá? Tem gente que já coloca até isso aqui, ó. X quadrado menos 49. Faz assim, ó. X vezes x, x quadrado. 7 vezes 7, 49. Menos com mais com menos dá o quê? Menos. Essa seria a tua forma do produto da soma pela diferença. Tá certo? Simples, muito simples. Olha o exemplo 2. Ó. X vezes x, x quadrado. 5 vezes 5,
5 ao quadrado. Mais com menos, menos, né? Abaixei, 5 ao quadrado, 25. Ou seja, x menos 5 ao quadrado equivale a x quadrado menos 25 na forma de produto da soma pela diferença, né? Pode ver que esse caso aí é o caso muito mais fácil de todos, é esse, né? Terceiro exemplo, não muito diferente, não muda nada, ó. Percebi que eu tenho um produto 1 pela soma pela diferença e aplica a fórmula direto. X ao cubo, 2x ao cubo vezes 2x ao cubo, quadrado, parênteses por causa dos expoentes e do número que está aqui na frente também, que é o nosso coeficiente, mais com menos, menos, 7 vezes 7 dá 7 ao quadrado. Resolvendo, ó, 4 vezes 2, 2 vezes 4, perdão, 2 vezes 2, 4, x, multiplica os expoentes na potência, 2 vezes 3, 6. Menos, abaixei, 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49. Ou seja, essa seria a minha forma, né, pelo produto da soma pela diferença. Pode perceber, gente, que eu quero que tu enxergues que dependente, né, são 3 formas, o que confunde é que são 3 formas distintas e você tem que estar identificando, mas a identificação lá é super de boa, porque nenhum padrão é parecido com o outro. Só que é parecido é o produto da soma pela diferença lá, né, aliás, o quadrado da soma pela diferença, porque um é mais, outro é menos, né? Esse é o único que dá uma confundida, mas esse aqui ele é diferentão dos demais, não tem nem como errar, tá? Com isso, galera, quero que você vá lá na tua página 222, tenta fazer lá as questões que estão relacionadas a esse assunto, e aí a gente vai continuar discutindo aí as questões dentro da resolução, tá ok, galera? Então é isso, gente. Obrigada, um abraço e até a próxima aula.